Dr. Arthur Rocha Lima, cirurgião vascular. É uma honra tê-lo aqui, porque é uma simpatia e uma eficiência, uma dedicação fantástica. Muito obrigada, Dr. Arthur, de ter aceitado o meu convite nas Entrelinhas. Eu que tenho que agradecer a oportunidade, Soraya, de estar aqui, né? A gente vê que o canal Entrelinhas, né? Nas Entrelinhas. Ele já está bastante conhecido. Vários colegas aqui já estão conversando com você. Então, para mim, é um orgulho e um prazer estar aqui com você, poder esclarecer, bater um papo gostoso aí sobre a área da gente aí da vascular. Que legal. E o tema cirurgia vascular, flebologia moderna, é o que há de último estudo e última prática mais atual possível, né, doutor? A cirurgia vascular, senhora, tem uma história interessante, eu vou contar rapidinho. Sim. Ela se divide em dois mundos, a cirurgia vascular. As patologias, doenças arteriais, são aquelas da aterosclerose, dos aneurismas, né, dos AVCs, e as patologias, doenças venosas, né? A doença arterial sempre teve muito recurso em termos de aparelhos, de tratamentos mais sofisticados. E as varizes, as veias, que nós chamamos de flebologia, ficava um pouco para trás, né? De 15, 20 anos para cá, teve uma revolução dentro da nossa área, desse mini campo dentro da vascular, que é a flebologia, que é o estudo das veias, né? Então, muitos aparelhos, técnicas minimamente invasivas. Então, nós tivemos várias transformações em que foram muito ótimas para os pacientes, porque a recuperação é mais rápida, mais simples, como eu já disse, menos invasivo, e dessa forma a pessoa não tem corte, não tem ponto, né? Então, a gente diz que hoje as veias se igualaram às artérias, né? Em termos de tratamento, de prognóstico, de futuro. Sim, que legal. E o problema, nós vamos falar da causa, né? A causa sempre é a circulação problemática e genética, né, doutor? Sim, você tocou num ponto importantíssimo, né? O que causa varizes, o que causa problemas venosos, né? A gente pode dizer que são vários os fatores, né? Os fatores hereditários, ou seja, aquela predisposição que a pessoa tem genética, é extremamente importante, não tem jeito, né? Se você tem o pai ou a mãe, o avô, a avó, o tio, a tia, provavelmente a sua chance de desenvolver doenças venosas, varizes e de certa forma até as tromboses também é muito maior. Existe a parte adquirida. O que seria a parte adquirida, Soraya? É quando você, por exemplo, a pessoa muito obesa, a pessoa que trabalha muito tempo em pé, que acaba forçando o retorno do sangue, que é a função da veia, então acaba sobrecarregando as veias, né? Pessoas que fumam, né? A gravidez, no caso das mulheres, também acaba sobrecarregando um pouco as veias, por isso que é um pouco mais frequente você ter uma maior, nós chamamos de prevalência, né? Maior quantidade de casos, né, de varizes, de veias, mesmo até vasinhos, nas mulheres, ou durante a gestação ou após a gestação. Sempre, né? O inchaço, a questão hormonal, né? Durante a gravidez, tudo isso provoca que venha a aflorar os vasos. Pode até ser que depois da gravidez, depois que tem o filho, pode diminuir um pouquinho, pode ficar mais sutil, porém, depois que já aconteceu, eu acho que depois vai ficar mais prevalente, você né? abre um certo caminho, né? Você abre o caminho. Costumamos explicar assim para os pacientes que é que nem, de certa forma, galho de árvore. O que eu quero dizer assim, você teve um foco, um pequeno nicho ali de varizes. Elas podem aumentar que nem galinhos de árvores, né? De um raminho você tem dois, de outro você tem mais 2 ou 3. Aqueles que já existiam aumento de tamanho. Então, às vezes é um probleminha
a gente fala de progressão geométrica, né? Sim. Ou seja, ela aumenta exponencialmente à medida que você já tenha algum começo ali, isso é verdade. Sim. E aí a pessoa que fica muito tempo sentada ou muito tempo em pé, trabalha em pé ou trabalha sentado e não se preocupa, não lembra de estar movimentando, dando aquela paradinha para poder fazer um exercício, acaba tendo mesmo. Extremamente importante que você falou. Eu, na minha fala inicial, citei as pessoas que ficam muito tempo em pé, como comerciário, professor, Sim. mas as pessoas, por exemplo, que ficam muito no computador, o dia todo paradas, também não favorece, não ajuda a sua circulação. Então, pessoas que ficam muito tempo em pé ou muito tempo sentadas. Aí as pessoas me perguntam, mas como que eu vou ficar então, né? Se eu fico sentado ou em pé? É como você estava falando agora, a cada meia hora, 40 minutos, você tentar, na medida do possível do seu trabalho, você levantar, movimentar as pernas embaixo. Sabe que aquele equipamento que se coloca nos pés, Sim. que é um pouco assim, as pessoas ficam com, só que eles usam de certa forma errado, Soraya, porque as pessoas só apoiam o pé lá. Aquilo, na verdade, é para você fazer a movimentação das pernas. Olha, eu não sabia. Muitos escritórios já tem isso no mobiliário. Do lado, às vezes, né? Sim. Mas para que serve? Você colocar o pé direito ali, o pé esquerdo aqui, aí você vai alternando. Olha, você que importante. Para você, de certa forma, movimentar o nosso coração periférico, famosa panturrilha. A panturrilha. Né? Que faz o quê? Com que o sangue volte para o coração, que é essa função das veias. Então, essa movimentação ativa, ela faz com que você tenha intensifica a sua circulação e não ficar parada ali com as pernas por tempo prolongado, né? Exato. Inclusive, quem fica em pé o tempo todo, colocar até mesmo uma meia elástica, né, doutor? Até eu estava dando uma olhada, tem médicos cirurgiões que fazem cirurgias muito longas, eles colocam as meias elásticas. Sim, nós usamos. Se você coloca a meia, você está promovendo, auxiliando a sua circulação. Você tirou a meia, você não vai ter esse auxílio. Porque é uma compressão. É uma compressão graduada e começa nos pés, nós chamamos de esponja plantar. Os nossos microcapilares, eles são minúsculos, né? Microscópicos, eles vão se juntando como se fossem rios, né? E vão aumentando de calibre, mas eles começam ali embaixo nos pés. Por isso que se você pegar uma meia elástica, você vai ver que ela é muito mais firme nos pés e gradativamente ela vai diminuindo. Para quê? Para direcionar, para intensificar esse retorno do sangue. Então a meia elástica é muito importante. A grande maioria das pessoas podem usar, mas é lógico que precisa do médico avaliar, porque existem contraindicações, são poucas, mas é importante que o médico faça essa avaliação. Faz uma consulta e vê, inclusive. E tanto faz sentido a contração, a pressão que a meia elástica faz sentido com relação à panturrilha, que muito está sendo divulgado hoje em dia, de você fazer musculação, você fortalecer o músculo da panturrilha para que ela faça isso assim, né, doutor? Exatamente. Poder, quando você movimenta ela está jogando o sangue para cima, né? Você tocou num ponto também muito importante, que é a sarcopenia. O que é a sarcopenia? Ai, meu Deus, nem me fala na minha idade, É a diminuição da massa muscular, né? Nós só estamos sentados aqui conversando porque nós temos músculos. À medida, mas a pessoa é magra ou a pessoa é obesa e não tem músculo. Tem músculo sim, muitos, né? São muitos. Então são eles que dão essa movimentação. No caso da panturrilha, por exemplo, nós temos aqui um grupo de músculos, né, que chamamos gêmeos, né? Que são os músculos soleares e os gastrocnêmios. Esse conjunto de músculos, eles fazem exatamente o que as pessoas chamam, né, de coração periférico. Eles bombeiam como se fosse o coração. Como que o coração bombeia? Ele faz isso aqui, ele aperta. Sim. As câmaras são apertadas para que o sangue faça a sua ejeção. É o mesmo raciocínio na panturrilha, na perna. A panturrilha espreme aquelas veias e faz com que o sangue seja ejetado. Então, a musculatura, você
sempre está promovendo uma caminhada, fazendo uma caminhada, né? Fazer assim, se você fizer assim com os pés, você vai movimentar o músculo Porque da panturrilha. esse movimento que você está fazendo agora é o movimento que faz a maior contratura das panturrilhas. Olha que né? maravilha. Você pode ter a extensão, você pode ter a flexão, mas esse movimento é o que dá maior quantidade, vamos dizer, de ejeção de sangue, né? Movimentação de sangue de retorno para o coração. Que a função da veia, eu brinco, é o nosso encanamento de retorno. Olha, então, à medida que você bombeia, que você faz essa movimentação com as pernas, usando a sua musculatura, eles vão de baixo para cima. Olha que maravilha isso. E na sua clínica hoje super moderna, atualizada em tudo que há de melhor no primeiro mundo, nos estudos, na ciência, tem a flebosuite. Eles fizeram esse termo para explicar assim. Antigamente, como eu estava falando para você, as cirurgias de varizes, por exemplo, as cirurgias das safenas eram feitas com cortes grandes, né? De certa forma, você tinha que cavocar, né? E retirar essas veias, né? Sim. Então isso gera um pouco de trauma ali na pele, a mancha que pode ficar, a pequena cicatriz, né? Sim. Hoje em dia, o que é a flebosuite? A gente tenta substituir esse procedimento que é um pouco mais antigo, foi muito bom durante muitos anos, né, Soraya? É importante que se diga, né? Era o que nós tínhamos para poder resolver os problemas de úlcera varicosa, de safenas doentes. Sim. Mas hoje, com a flebosuite, é um termo que foi utilizado para mostrar o quê? Que é uma sala cirúrgica em que você tem vários aparelhos. O laser transdérmico, sim, o endolaser, que são comprimentos de curva, comprimentos de onda, né, diferentes, né, para você tratar por dentro da veia, por fora da veia. O aparelho que a gente chama, ele esfria, é o resfriador da pele. Através desse resfriamento, diminui a sensibilidade. Essa diminuição de sensibilidade você pode fazer com o laser e até com as seringuinhas, né, que a gente usa para fazer as aplicações. Sim. Né? Você faz com que você possa fazer esses tratamentos, né? Você tem um aparelho muito bacana chamado Vein Viewer, que do inglês significa visualizador de veias. Olha que maravilha. Na próxima ocasião eu trago aqui para a gente ver, para você ver como que é. Ele até 1 centímetro, ele mostra todo o seu mapeamento de veias. Olha que maravilha. Então, às vezes, no passado, você fazia uma aplicação, né? A famosa esclerose, né? Secagem dos vasinhos, e logo eles voltavam. Por quê? Nós não tínhamos esse recurso da flebosuite, desse Vein Viewer, que mostra que tem uma veia mãe. Olha tem uma veinha ali embaixo que a gente não conseguia ver. Causadora. A causadora, né? Que ela acaba nutrindo esses vasinhos. E um outro aparelho fundamental é o ultrassom. O ultrassom Doppler, em que você avalia o tamanho da veia, como é que está o fluxo, está para cima, para baixo, do lado, as válvulas das veias, se tem algum coágulo, se tem coágulo dentro da safena ou das veias profundas. Sim. Então é um conjunto de aparelhos que nós temos para você poder oferecer o que há de mais moderno atualmente no mundo, viu? E é seguro, certo? Porque médico você consegue fazer o procedimento. Exatamente. Você não tem dúvida com toda de nada. A visibilidade. Visibilidade, tudo. Exatamente. Que essa maravilha. É a famosa flebosuite, né? Sim, que maravilha. Porque antigamente a gente fazia a secagem das varizes, mas fazia as escuras, né, doutor? De certa forma era assim, porque você não conseguia observar se a gente colocasse o aparelho... E eu estou falando de uma época que nem tinha ultrassom, viu? Nem tinha ultrassom. A ultrassom é dos anos 90 para cá, e na verdade, na área da área vascular, né, de ultrassom da área vascular. Lógico que antes já havia, né? Mais ou menos no final de 95, 96, em que começam os aparelhos conseguir mostrar, né, realmente o formato da veia safena, né, o formato das veias profundas. Você consegue visualizar exatamente o famoso trombo, a trombose, o coágulo, se ele é grande, se ele é pequeno, se ele é médio, se ele ocupa a veia toda, ocupa parcialmente a veia, que esses às vezes são os mais perigosos, porque você não tem muitos sintomas. É aquele pequeno inchaço na perna, não é nada, você pode ter ali um pequeno coágulo e isso se transforma depois num grande coágulo. Então o ultrassom é um aparelho extremamente importante atualmente para a flebologia. Sim, é importante dizer que mesmo que você ache que o sintoma não é nada, porque eu fiquei muito tempo em pé hoje, então por isso que inchou,
Eu pus sapato apertado, por isso que arroxeou um pouquinho, ficou um pouquinho roxa a pele ali nos dedos, e depois às vezes desaparece, no dia seguinte às vezes volta e você vai justificando. Isso daí é um perigo, porque o coágulo, né, doutor, ele pode migrar até para o pulmão, né? É a principal causa de morte, às vezes, até de mulheres jovens, e jovens a gente fala assim de 70 anos para baixo. Né? Por exemplo, existe muito aquela noção de que de repente faleceu uma mulher de 50 anos, foi infarto. No nosso país nós não temos assim análise, autópsia, necrópsia quando é morte natural, né? E muitas vezes não é infarto. Na verdade, é um pequeno coágulo da perna que foi para o pulmão, como você bem falou, né? Porque é uma via, nós falamos, Soraya, direta. As veias da perna, elas vão diretamente lá para as veias, né? Para as artérias pulmonares. Isso. Olha, é importante a gente saber disso. E esse coágulo no pulmão, ele entope a sua respiração. Vamos dizer assim, de uma forma mais simples, né? Ele dá uma trombopulmonar. É uma embolia, um tromboembolismo pulmonar. Isso daí faz com o quê? É muito rápido. Você não tendo troca respiratória de oxigênio, o que acontece? Você começa a ter uma falta de ar e às vezes, olha, são minutos em que você perde ali, não chega a tempo no hospital, num atendimento, e pode ser fatal, sim, viu? Sim. Já vimos muitos casos desses. E vem de repente, você acha que você está tendo um infarto, as pessoas acham que está tendo um infarto, e é uma... Principalmente em mulheres, até porque você citou uma coisa muito importante no começo da nossa conversa, que são os hormônios. Né? Tanto o hormônio da própria mulher, que é o hormônio da mulher, os estrógenos e a progesterona, eles são, de certa forma, vasodilatadores, mas eles alteram um pouquinho na coagulação. Eles favorecem a coagulação. Por isso, aquele risco que nós comentamos com relação a pílulas anticoncepcionais ou hormônios de terapia de reposição hormonal, né? No climatério, alguma coisa assim, tem que ser muito bem avaliado, porque eles podem, se a pessoa já tem uma predisposição, né? Sempre a predisposição, né? Não podemos querer dizer isso para todas as mulheres. Predisposição genética, hereditária. A gente tem que estudar isso aí, porque daí às vezes a pessoa não pode fazer uso do hormônio, porque ela pode formar um coágulo. Mas é lógico que isso com um endomédico, ele vai estudar, tem exames de sangue que avaliam isso, existem os sintomas, a pessoa já teve uma trombose, uma flebite, a mulher, né, e quer tomar um hormônio por alguma necessidade, às vezes precisa, né? Então, é mais ou menos o mesmo raciocínio quando você vai dar o hormônio feminino para mulheres com câncer de mama. Então você tem que ponderar muito, né? E às vezes é até totalmente contraindicado, né? Em alguns casos de coágulo e trombose. Né? Sim, automedicação, nem pensar. Nunca. Nossa, principalmente na questão aí de coagulação, anticoagulante, precisa ler a bula, né? Entender, passar pelo médico sempre, sabe? Essa coisa de você... ter o seu médico e estar sempre vendo a saúde é muito importante mesmo, principalmente quando chega aí depois dos 40, né, que vai entrar aí na menopausa e tudo mais. Doutor, me conta sobre a anestesia da flebologia moderna. Isso é muito interessante. Sim. Porque assim, né, nós sempre usamos muito, né, em função de ter corte, de ter pontos, né, não é uma anestesia geral, geralmente, que nós usávamos, né, usávamos muito a raquianestesia. Mas um colega, cirurgião plástico americano, ele desenvolveu uma anestesia que nós chamamos de tumescência. O que é isso? Tumescência é uma associação de soro glicosado, né, soro fisiológico, com a xilocaína. É um misto de medicamentos em que você faz a injeção na perna da paciente, local, e você evita uma anestesia como a RAC, por exemplo. Então a pessoa, terminado o procedimento, em que você não tem corte, não tem ponto, nada disso, porque é só pequenos orifícios, né? Você faz uma punção para você poder entrar com esse catéter, né? Com essa fibra óptica aí do endolaser, por exemplo. Você faz uma tumescência, o que é? Vamos dizer assim, é uma bolinha de soro ao redor daquela veia que você vai tratar. Você faz a secagem dela. Faz uma outra bolinha de soro com esses medicamentos ao redor dessa outra veia. Isso nós chamamos de tumescência, né?
Olha E que com legal. isso, você tira aquela anestesia hack que muita gente não gosta. Sim. É uma ótima anestesia, mas ela é um pouco mais pesada na medida em que você tem que esperar voltar a movimentação das pernas. Sim. A diurese se atrapalha um pouco, né? Porque Sim. existe anestesia naquela parte da bexiga, quando você faz a hack anestesia. Sim. Com a anestesia local, a tumescência que nós falamos, você consegue fazer o procedimento, a pessoa terminou o procedimento, literalmente ela vai para casa, viu, senhor? Você dá aquela picadinha ali, anestesia no localzinho, existe ali anestesia bem... local da anestesia, né? Então isso que é interessante, né? A gente faz um pequeno botãozinho que nós falamos para colocar aquela agulha maior. Então é todo um cuidado aí meio artesanal, né? Sim. Que nós fazemos em cada veia, em cada situação, para que a pessoa fique totalmente confortável. Existe uma coisa bacana. E aliás, com essa delicadeza, com esse... Olha, é um sacerdote. A gente conversando com ele, a gente sente esse carinho, essa atenção que ele dá para os mínimos detalhes, doutor Arthur. Obrigado, senhora. E importante que a gente também hoje em dia tem mais um que esquecemos de falar, a sedação consciente. O que é a sedação consciente? Olha, na verdade, é só. o uso do óxido nitroso, que é uma máscara que você coloca. Né? Os dentistas usam muito isso, sabe? Aliás, foi descoberto por um dentista lá no ano de 1853, em que você usando esse óxido nitroso, você tira um pouco a sensibilidade, né, da peça. Eu brinco porque eu já fiz o teste comigo, né, pra gente ver como é que isso funciona. Sim. E a pessoa ao beliscar bem forte, você não sente. Não sente. E a pessoa está consciente, né? Que legal. Então você associa essas técnicas aí de anestesia local com a sedação consciente, o conforto é muito bom. Você consegue fazer o procedimento, a pessoa termina, eu brinco, nosso café lá é o melhor café das clínicas de Bauru, brincadeira. Que delícia, eu amo café. E aí terminado o procedimento, você toma seu cafezinho e vai para casa, 2 dias já volta às atividades de trabalho, da vida cotidiana, é muito mais tranquilo. Não tem dor após o procedimento? É muito difícil, viu, Soraya? Porque assim, veja só, quando você tem dor, numa cicatriz, num corte, numa incisão maior, não existe, é só furinhos. Então é a mesma coisa que você ter uma sensibilidade, por exemplo, de uma injeção. Vamos comparar assim, existe ali um pouquinho de desconforto quando você toma uma injeção no braço ou no glúteo, né, na nádega, mas passa ali um dia, algumas horas, é mais ou menos isso, né? Então, é uma bem picadinha, uma coisa. E os procedimentos a laser é bem eficaz, seguro, maravilhoso e traz um conforto mesmo, né? Sem dúvida. Hoje em dia nós temos, foi bom você falar do laser, nós temos 2 tipos diferentes do laser, né? Porque o laser são comprimentos de onda. O laser é uma luz usada muito na indústria, né? Para cortes, tudo, porque a precisão dela é gigantesca. Sim. Então nós temos 2 comprimentos de onda que nós falamos que foram desenvolvidos para vascular. Um nós usamos através da pele, que é o chamado laser transdérmico, geralmente é mais para os vasinhos e para aquelas veinhas verdinhas que atrapalham. Aquela aranhinha, né? Aquela aranhinha. Nós chamamos de telangiectasias, é um termo técnico, mas são os vasinhos, isso mesmo, as aranhinhas. Sim. Ou como chamam os americanos, spider veins, porque spider em inglês é aranha, é isso mesmo, né? Existe o outro comprimento de onda, que é o endolaser, né? Em que ele serve para você colocar dentro de uma fibra, né? E vai dentro da veia, porque daí você usa um comprimento de onda maior, com menos energia, porque você está dentro da veia. Que legal. Essa é a vantagem. Sim. Né? Então você tem esses 2 mundos, né, que não tínhamos lá atrás, quando nós começamos a nossa conversa. Né? E hoje em dia a vascular, principalmente a parte da flebologia, ela tem muito isso. O laser dos vasinhos e o laser das varizes, vamos dizer assim, e das safenas. Né? Sim. Inclusive, tem muita gente que fala, eu vou tirar a safena. Mas se a safena está doente, ela não serve de ponte para nada mais, né? Soraya, você toca nos pontos mais importantes que todos os pacientes me perguntam. Exatamente isso. Né? Doutor, mas vai mexer na safena? Como é que eu vou fazer com o meu coração? Aí eu explico assim. Nós temos 4 veias safenas, 2 em cada perna. Quando você tem uma veia safena doente, é exatamente o que você falou. O cirurgião cardíaco que faz a ponte de safena não vai querer usar sua veia safena doente, não. Ele vai pegar sua veia safena boa para colocar no coração, porque você vai estar salvando o quê? O seu coração. Sim. E uma veia, o que é uma veia safena doente? Ela é torta,
as válvulas não funcionam, o fluxo ali não é bom, pode formar coágulos. Sim. Jamais o cirurgião cardíaco vai querer pegar uma veia safena doente. Ela está endurecida. Endurecida por flebite, muito bem lembrado. Então, essas alterações fazem com que a veia safena não seja mais útil. Eu comparo também, Soraya, por exemplo, com a retirada da vesícula. Você tem lá pedra na vesícula, você vai tirar pedra? Não, você tira a vesícula toda. Né? E vive-se muito bem sem vesícula. Né? É mais ou menos a comparação que nós fazemos com a safena. É bom o senhor falar isso, porque muita gente pensa o seguinte, até eu já pensei isso, mas vai retirar uma veia, será que ela não vai fazer falta? Né? Porque as pessoas não entendem como que o sangue vai se irrigar novamente sem aquela veinha. Exatamente, mas é muito pertinente, as pessoas sempre perguntam isso, né? Nós temos muitas veias nas pernas, né? Então nós temos aí a circulação vai para o outro caminho. Nós temos sistema venoso profundo e sistema venoso superficial. O superficial é que tem as safenas, né? Embora seja chamado superficial, são as safenas, né? Sim. Então, quando você tem uma safena doente, na verdade, ela está atrapalhando o profundo. Então, ela pode formar coágulo, e se o coágulo ir lá para o profundo, do profundo vai lá para o pulmão. Então, é muito bem lembrado, exato. Sim. Então, você tem que tratar essa safena. Vai causar um problemão. Muito maior do que se você deixar aquela safena na perna, né? Sim. É lógico assim, por isso que nós fazemos o ultrassom, né? Existem pequenos segmentos de safena que quando está um pouquinho alterada, eu brinco também assim no consultório, é igual você ter 0,25 grau de miopia. Não é nada grave, então você pode conviver. Então nós medicamos, orientamos a meia elástica, quando são pequenos segmentos de safena que estão doentes, né? Mas se você pegar uma safena em que ela esteja 80% alterada, ela vai prejudicar a sua saúde. É bom tratar. Sim. E você que vai viajar para o exterior, ficar 12 horas no avião, lembre-se, compre uma meia elástica, passa no seu médico vascular, né? Faça aí um mapeamento, como que tá as suas veias, a sua circulação do sangue, e compre uma meia elástica para ficar 12 horas sentada no avião. Quando eu me esqueço, doutor, quando eu faço as malas e acabo me esquecendo, sabe o que eu tenho que fazer no avião? Ficar levando. Aí, também na compra da passagem, eu já peço a poltrona ali do lado do corredor, porque a minha preocupação é tão grande com isso que eu fico me levantando toda hora, fazendo uns exercícios, mas isso atrapalha o sono de todo mundo no avião. Mas é muito bom você ter tocado nesse assunto também, melhor a meia. Porque a gente fala que é a flebologia do voo, né? A gente também orienta dessa forma, como você falou, o uso da meia elástica, fazer exercício, tomar muito líquido. A gente até brinca, não tome o seu vinho, né, sua cervejinha, o uísque dentro do seu voo, deixa para o destino. Mas no voo tem que hidratar bastante, porque no voo, Soraya, tem um detalhe muito importante. A pressurização do avião, ela desidrata. Desidratando, o nosso sangue, entre aspas, fica mais grosso. Sim. Por isso que existe uma maior frequência, que nós falamos de prevalência, né, de trombose após o voo. A pessoa fica ali paradinha, não se mexe, não usou a meia, como você muito bem falou, né, não usou a meia, aí ela sai do voo, forma-se um coágulo, aquele coágulo sai dali e vai para o pulmão. É muito perigoso. Então, faça a sua hidratação, faça a sua movimentação durante o voo e use as meias elásticas. Exatamente, isso é muito importante. Quando a pessoa já tem outras doenças, né, uma arritmia cardíaca, já tem uma chamada trombofilia, depois nós podemos conversar melhor, que é aquela chance maior da pessoa formar coágulos. Então, às vezes tem que tomar sim um anticoagulante, só para o voo. Então, existem algumas circunstâncias, situações que é importante que passe no vascular, para que ele oriente, né, essas pessoas, principalmente em voos longos, como você falou. Porque já aconteceu várias vezes de notícias que a pessoa infartou dentro do avião e você está em pleno oceano, 12 horas de viagem, não tem o que fazer, a não ser quem tem a sorte de pegar uma equipe médica que está indo para algum congresso. Exatamente, isso aí mesmo. E de preferência cardiologista. Cardiologista. E falando em cardiologista, doutor, eu quero satisfazer uma curiosidade. O que vem primeiro?
O vascular ou o cardiologista? Vem primeiro as veias ou o cardio? Então, a gente brinca assim, eu brinco, né? Isso até eu que inventei, não sei se os cardiologistas esperem que eles me perdoem, mas é assim, o coração é a nossa caixa d'água. E as veias e as artérias são os nossos encanamentos. Né? Então, os dois você tem que cuidar muito bem. Mas com uma ressalva aí, que o coração, quando ele não funciona, a gente é mais complicado. Então, é lógico que a cardiologia, ela trata ali da parte da pressão arterial, né? Do bom funcionamento das câmaras cardíacas. Então, como eu brinco, a caixa d'água é muito importante, além dos nossos vasos, que são nossos encanamentos. Né? Sim, ela é a distribuidora. Exatamente, é ela que comanda tudo ali, né? E é lógico que, por exemplo, a artéria, ela tem pulsação, né? Então, quando você coloca nos filmes a pulsação da carótida, a pulsação, isso significa que você está avaliando uma artéria, né? A veia não tem. Por isso que a veia a gente precisa de tanta aparelhagem, né? Porque ela está escondida, você não vê direito, enfim. Então, são vários... os dois são importantes, né? O vascular e o cardiologista. Né? Eu acho que os dois nasceram juntos. Exato. Existe uma afinidade muito grande entre nós e os cardiologistas. Né? Mas não se pode mais chamar o coração de que vai fazer o bombeamento, porque temos aí a panturrilha. Exatamente. Então não podemos nos esquecer isso, e é um avanço para o conhecimento secular, para as pessoas comuns estarem se cuidando, fazendo musculação, sim, inclusive hoje muito debatido para a terceira idade, a musculação principalmente nas pernas, né, doutor? Exato, a musculação nós chamamos de exercício resistido, né? Na medicina esportiva, né, que eu fiz uma pós-graduação nessa área, muito bacana, muito interessante, é o exercício resistido. Por que resistido, que é a musculação? Porque você faz é diferente do aeróbico, né, que você corre tudo, você faz um movimento da sua musculatura contra uma resistência, que é a musculação. O que você faz? Aumenta o trofismo, né, aumenta aquela fibra muscular. Isso é muito importante para o ombro, para a perna, para o joelho, para as articulações, porque te dá mais sustentação. E para a terceira idade, então, importantíssimo. Que vem a veia tem afinidade com a sarcopenia que nós falamos, que é a perda da massa muscular. Da massa muscular. Olha, o tema hoje, flebologia moderna e a flebosuíte no consultório do Dr. Arthur Rocha Lima, mas a gente levando todo esse bate-papo de conteúdo profundo, simpático, você está vendo que este médico, ele gosta de consultar o paciente profundamente, porque o médico, quando ele abre todo o seu conhecimento e explica, tem vontade de explicar, traz para o paciente uma consulta bem mais aprofundada, e ele vai conhecer você, ele vai tratar de você, cuidar de você. Então, se você gostou, curte, compartilhe esse vídeo, se inscreva em nosso canal, divulgue para toda a família, para os amigos, e eu fico agradecida, fico muito grata, doutor Arthur, da sua presença. O senhor enriqueceu muito o nosso podcast Nas Entrelinhas, que aliás não ficou só nas entrelinhas, foi bem profunda a sua E eu quero agradecer também a oportunidade e a sua simpatia também, porque quando o entrevistador ele coloca dessa forma, a gente consegue deslanchar, né? Foi um bate-papo muito agradável. Obrigada. Você também está de parabéns, o canal tá de parabéns, o podcast é excelente e a gente gosta muito de ouvir os nossos pacientes, né? Porque ouvindo você realmente sente o que cada pessoa tem. Cada pessoa é diferente da outra, né, Soraya? A gente fala que isso é importante, porque às vezes uma preocupação, uma pequena doença preocupa muito uma pessoa que aquela doença não preocupa. Então, você tem que ouvir e cada indivíduo é diferente do outro e estamos aqui para tentar ajudar. Eu que agradeço a oportunidade. Viu? Obrigada.